vocês já perceberam que tem muita teoria, né? É um assunto bastante teórico, bastante... que envolve muita discussão, muito debate, né? E nós iremos ver na aula de hoje. Vamos direto logo. Quem for chegando aí, a gente vai acomodando aí. Nosso assunto de hoje é levantamento de requisitos, tá? Nessa aula a gente vai fazer um breve apanhado do que é requisito, né? E algumas técnicas para fazer o levantamento desses requisitos, bem como nós iremos também ver um estudo de caso, tá? E vocês terão uma tarefinha para casa, além do relatório. O relatório envolve assistir um vídeo, tá? Mas a gente vai falando sobre isso no decorrer da aula, tá bom? Vamos em frente? O que a gente vai discutir hoje? Olha, sobrou um ASD aqui. Levantamento de requisitos, classificação dos requisitos, requisitos funcionais versus não funcionais. E esse ASD seria... Deixa eu já corrigir isso, já. Espera um pouquinho só. Que eu não quero compartilhar coisa com vocês que esteja com falha. É porque essa é uma versão nova da apresentação. Isso. Deixa eu só colocar certinho. Estudo de caso, isso mesmo. Estudo de caso. E é justamente aquilo que a gente vai fazer, tá? Muito bem. Eu acho que eu vou tentar apresentar aqui usando... Vamos lá? Vamos ver... Esse aqui, beleza? O pessoal tá vendo a apresentação aí? Vamos lá? Hoje eu vou testar... aqui, professor. Beleza, hoje eu vou testar a apresentação pelo PowerPoint mesmo. Geralmente eu apresento via PDF, mas esse eu vou apresentar pelo PowerPoint, porque qualquer correção que eu tenho que fazer, eu já faço no ato, tá? Vamos lá? Levantamento de requisitos. Vamos primeiro definir. Gente, o que é requisito, né? O que é requisito? Todo mundo sabe que é uma área muito chata. O pessoal de negócios geralmente não gosta muito de trabalhar com esse tipo de coisa, tá? E o analista de requisitos, geralmente, ele é uma pessoa dedicada quase que integralmente ao levantamento de todas as informações necessárias para que o teu projeto funcione, tá? Nós, como, do ponto de vista de gerentes de projetos, o levantamento de requisitos, ele é quase que uma coisa obrigatória para nós, tá? Por quê? O gerente de projetos, ele tem muitas responsabilidades, como nós já podemos apurar, né? E o requisito, ele é algo que é primordial para o bom desenvolvimento da aplicação, tá? Eu costumo dizer o seguinte, um requisito mal escrito é trabalho dobrado para o desenvolvimento. Porque vai sobrar na mão do desenvolvedor, tá, as dúvidas. E desenvolvedor com dúvida, gente, é atraso na certa, tá? Eu estou vivenciando essa situação em alguns projetos que eu estou trabalhando, que os requisitos não foram muito bem definidos, né? Não foram construídos de maneira que eles pudessem ser claros, transparentes para o desenvolvedor,
a ponto dos desenvolvedores compreenderem sem a necessidade de interferência do analista de negócios ou do analista de requisitos, tá? Isso é outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Existe uma diferença muito grande entre analista de negócios e analista de requisitos. Gente, analista de negócios é uma figura, é uma pessoa. Analista de requisitos é outra completamente diferente. As funções são muito distintas. Os analistas de negócio, eles têm a obrigatoriedade, qual que é a tarefa deles, né? É enxergar um negócio como um todo. Então, eles devem visualizar todas as funcionalidades, compreender essas funcionalidades, compreender o funcionamento delas, tá? De forma a lidar diretamente com o cliente ou a pessoa que vai operar diretamente, ou pretende operar diretamente o sistema, tá? Mas de uma forma, assim, que ele facilmente se coloque no lugar dessa pessoa, tá? Requisitos, não. O analista de requisitos, ele entrevista esse usuário, ele apurrinha a vida desse usuário, ele faz dezenas, milhares de perguntas, levanta todas as informações necessárias para exatamente ajudar o desenvolvedor. Porque o desenvolvedor não pode levantar da cadeira, de onde ele está, sair de onde ele está e ir até o cliente para fazer perguntas. Não, não é o papel dele. O papel do desenvolvedor é desenvolver a aplicação, baseado nas informações que o analista de requisitos levantou, documentou e deixou disponível. Pode haver interação com o analista de negócios? Sim, pode. Mas é requisitos que é a pessoa responsável por escrever esses requisitos, escrever essas informações e deixar de uma maneira muito clara e objetiva para que o desenvolvedor possa entender. Quando isso não acontece, quando isso falha, a tendência é atraso no projeto, porque desenvolvedor com dúvida, como eu falei para vocês, desenvolvedor com dúvida é desenvolvedor parado, é pensando, é questionando. E o requisito, quanto mais claro, quanto mais objetivo possível, né, passado para o desenvolvedor, você vai ter um trabalho muito menor. Infelizmente, algumas organizações não compreendem assim, tá? E acontece em vários casos da figura do analista de negócios se fundir com a analista de requisitos. Isso é normal? Em algumas organizações, sim, tá? Em algumas organizações, sim. No entanto, aí você tem um problema. Quando você faz isso, você está misturando dois assuntos que tendem a não funcionar adequadamente, a mistura. Por quê? Porque o analista de negócios, ele vai ter que cumprir duas tarefas em vez de uma, né? Negócios e requisitos são coisas diferentes, né? E se a partir do momento que o analista ele começa a cumprir essas duas tarefas ao mesmo tempo, qual é o problema que nós temos? Quando isso acontece, esse analista ele acaba tendo que executar tarefas simultâneas. E nós sabemos bem que não são todas as pessoas que conseguem fazer coisas simultâneas de forma boa. Na minha concepção, tá? Eu mesmo eu digo que eu sou uma pessoa monotarefa. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, algumas pessoas, algumas amigas, né? A mãe do meu filho, né? Uma dessas pessoas, né? Algumas mulheres que eu tive contato na vida, todas elas tinham essa unanimidade, falavam para mim, você não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. E é fato, eu não sei. Estou assumindo para vocês. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo. Então, eu preciso organizar muito bem, tá? A minha relação
com o trabalho, com a tarefa que eu vou fazer, para poder executá-la de uma maneira consistente. Eu não consigo, por exemplo, programar com uma pessoa buzinando na minha orelha, falando ali o tempo todo. Não consigo. Quando eu pego para programar, eu começo a devagar sozinho, né? Algumas vezes até gravo algumas dessas reuniões comigo mesmo, justamente por isso. Por quê? É a forma que eu tenho de me concentrar para realizar o trabalho. Né? Cada um de nós tem uma forma diferente de fazer isso. Algumas pessoas conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E conseguem fazer de uma maneira razoável. Eu não digo nem boa. Por quê? Em uma escala de 0 a 10, uma pessoa consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, no máximo vai ser 8. No máximo. 8 tá bom. Tá bom. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, não somos preparados para esse tipo de coisa. Algumas pessoas conseguem? Conseguem. Algumas pessoas conseguem. Mas são pouquíssimas. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Especialmente quando se fala a respeito deste assunto aqui. Tá? Requisitos é uma área sensível, é uma área que envolve uma excelente redação, a pessoa tem que saber se explicar muito bem. E outra, o requisito tem que ser claro, translúcido até, transparente, a ponto do desenvolvedor ler, entender e não precisar voltar atrás. Correr atrás do analista para ir em busca de informação. Não. Desenvolvedor correndo atrás de analista é porque tem alguma coisa errada. Tá? Vamos continuar aqui? Então, o que é um requisito? De acordo com o dicionário Aurélio, ele diz o seguinte, que o requisito é uma coisa necessária e indispensável. É uma condição indispensável, exigência. E terceiro, é requerido ou requisitado. Em outras palavras, estamos falando de algo que não pode faltar. Certo? Esse algo não pode faltar de maneira alguma. Por quê? Porque trata de informações que devem ser repassadas para o desenvolvimento do sistema. Pois é. Segundo Pressman, lá no livro dele em 2007, essa edição já é até um pouco mais antiga, tá? A tarefa de análise de requisitos é um processo de descoberta, refinamento, modelagem e especificação. Neste contexto, pode-se entender que tais técnicas devem proporcionar aos desenvolvedores a compreensão. Presta atenção no que está falando aqui, ó. Tais técnicas devem proporcionar aos desenvolvedores a compreensão das funções que atenda às necessidades de um cliente, visando o cumprimento de acordos, contratos ou especificações. Então, veja só, não é apenas o professor que está dizendo para vocês que o papel no analista de requisitos é primordial para que as informações cheguem ao analista desenvolvedor ou ao programador, ou aquele cargo, né? Depende da instituição, algumas empresas chamam de analista desenvolvedor, outra analista programador, outra só programador ou só desenvolvedor e tal. Enfim, é um cargo voltado ao desenvolvimento. Essa pessoa, ela deve ter acesso a esse tipo de informação de uma maneira que ele possa ter total compreensão do assunto e buscar cada vez menos entrar em contato com o analista em busca de informações. Uma documentação bem escrita, não há necessidade de interferência do analista de negócios ou do analista de requisitos. Não. Tá? E aí que mora o problema. Vamos lá? Segundo Somerville, que é outro papa do assunto de análise, né? Na edição de 2007, o documento de requisitos de software, algumas vezes chamado de SRC, Software Requirement Specification, é a declaração oficial do que os desenvolvedores do sistema devem implementar. Inclusive, existem algumas empresas que levam esse assunto muito a sério. Tanto que, em dadas situações, o desenvolvedor cria
projeta, codifica exatamente o que está escrito. Isso tem dois lados. Tá? Ele pode acertar de primeira e fazer algo esplêndido, ou ele pode fazer algo terrível. Tudo depende do quê? Depende do quão transparente, quão claro e quão específico foi o levantamento de requisitos realizado. O processo de documentação é tido pelos desenvolvedores como um procedimento de processo criterioso e burocrático, ou ainda, perda de tempo. No entanto, eu posso afirmar para vocês que é essencial. Caso contrário, é o desenvolvedor que tem que ir lá ficar fazendo pergunta para o cliente. E, gente, vocês já perceberam que nessa disciplina a gente vai citar muitos assuntos que estão voltados a humanas, não são de exatas. Tá? E é aí que a coisa se funde. Por quê? Quem vai usar o software é um ser humano, não é uma máquina. Você tem que desenvolver seu sistema não para você, não, e nem para o cliente, não. Você tem que pensar num terceiro, tanto do ponto de vista de código claro e objetivo, né, usando boas práticas de desenvolvimento, como através da criação de uma documentação que seja também clara e objetiva. Então, não é um trabalho único e exclusivo do desenvolvedor. Não. Na verdade, é um trabalho em conjunto. Por isso mesmo, eu considero um retrocesso empresas que trabalham com a figura do equipe. Uma pessoa é DBA, programador, analista de requisitos e analista de negócio. Está errado. Muito errado. De acordo com a boa prática, isso está completamente errado, porque essas figuras devem existir em separado. Ah, professor, mas tem o processo DevOps, tem o processo Full Cycle, o Full Stack. E vocês sabem o que eu penso a respeito disso. O DevOps é até aceitável, porque o DevOps ele não envolve que o profissional seja versado em todas as áreas. Não. O DevOps ele tem que fazer uma ponte entre duas áreas distintas. Ele tem que atuar ali no meio. Tá? Geralmente o DevOps ele atua em que área? O que diz a boa prática? Ele atua na área problemática, que é a relação que existe entre infra e desenvolvimento. Essa é uma área crítica. Por quê? Porque toda reunião que tiver, uma área vai apontar o dedo para a outra e falar que é problema da outra. Nenhuma área assume os seus próprios problemas. Tá? E é aí que entra o DevOps. Então, a figura do DevOps é interessante, tá? Nesse tocante. Tá? DevOps, que deve ser versado em todas as áreas, deve conhecer todos os assuntos. Não. Conhecer todas as áreas, ser versado em todos os assuntos. Não. O DevOps, ele deve atuar mais como um facilitador. O que é um facilitador? É uma pessoa que cria pontes. Tá? É uma pessoa que cria pontes. O DevOps, ele é mais de humanas do que de exatas. Porque ele conhece toda a parte necessária para fazer o sistema implementar. Mas ele não pode meter a mão. Não é o papel dele, não é a figura dele. Não é... A missão dele ali não é essa. A missão dele é que o lado desenvolvedor se entenda com o lado infraestrutura a ponto de fazer o projeto rodar. Então ele deve agir ali no meio. Ele deve facilitar as coisas. Abrir canais de comunicação, fazer contatos entre uma ponte e outra. Esse é o papel do DevOps. Tá? E esse é o papel que eu apoio profundamente. Agora, Full Stack, Full Cycle, não. Um profissional... vocês sabem bem, a gente já conversou muito sobre isso, vocês sabem o que eu penso a esse respeito.
tá? Na minha concepção, é um cara que não é bom em nada. Ah, não, ele é bom, ele é versado. Não, ele não é versado. Um cara para ser versado full cycle, por exemplo, o cara tem que ter no mínimo, uns 8 anos de profissão. Trabalhando em cada uma das áreas que envolvem a questão do full cycle. Tá? Fala, Wesley. O full stack é o cara que é front-end, back-end ao mesmo tempo? Entende dos dois? Mais ou menos assim? Sim. Só que não é só isso. O full stack prega que o cara também conheça banco e conheça servidores. Meu amigo, eu conheço profissionais da área com 12, 15 anos de profissão. E eles jamais teriam coragem de dizer que eles são full stack. Diga-se de passagem, eu considero, professor Luiz, tá? Eu considero profundamente arrogante alguém falar uma coisa desse tipo. Eu sou full stack. Não, você não é, filho. Você não é. Você é só mais um. Na multidão que diz que é. Entendem? Porque para isso tem que ter expertise, experiência, conhecimento. Né? Eu já vi que profissionais full stack que não sabiam, desculpe, eu presenciei inclusive uma situação assim, o profissional se dizia full stack, mas ele não sabia como fazer linked server entre 2 servidores SQL Server. Ele não sabia como fazer isso. Ele não sabia nem por onde começar. Ah, ele não era bom. Não é que ele não era bom. Ninguém pode ser bom em 10 coisas ao mesmo tempo, meus caros. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Vou falar igual o Padre Quevedo. Isso só não existe. Vamos lá? Lembra do Padre Quevedo? Falecido Padre Quevedo? Gostava de desmascarar charlatões? Pois é. Vou começar a bancar o Padre Quevedo na área. Muito bem, gente. Classificação dos requisitos. Como nós classificamos, então, um requisito? Tá? Os requisitos são classificados em funcionais e não funcionais. Vamos ver os dois tipos, tá? Primeiro, os não funcionais. São todas as necessidades, características ou funcionalidades esperadas em um processo que podem ser atendidas pelo software. De forma geral, um requisito funcional expressa uma ação que deve ser realizada através do sistema. O requisito que detalha a funcionalidade, é um exemplo, tá? Manter usuário engloba uma série de outros requisitos menores, por vezes chamados de features, certo? Então, olha só, olha a situação. Manter usuário é um requisito funcional. Tá, é um requisito funcional. O que faz manter usuário? O que é? O que significa manter usuário? Geralmente, essa frase, esse verbo, ela é voltada para cadastro. Manter usuário é o que nós comumente chamamos de CRUD. Create, Read, Update e Delete. São as 4 operações básicas de banco. Isso equivale a um requisito manter usuário. Agora, a pergunta é: como eu faço isso? Estou dizendo que você deve fazer. Você deve manter o usuário. Agora, eu não estou dizendo como você deve fazer isso. E aí vai algumas pistas, spoilers para o nosso mistério. Como se caracteriza um requisito funcional? Como podemos reconhecê-lo? Como é possível reconhecer um requisito funcional e não funcional? Já dei a primeira pista. Estou dizendo o que você deve fazer, mas não estou dizendo como você deve fazer. Guardem isso, tá? Vamos em frente?
Observe o exemplo abaixo, dá uma olhada. Ele está falando justamente desse cara. Manter o usuário. É um requisito primário. E nós temos ali cadastrar, alterar e deletar. Ele não colocou listar, mas tudo bem. Que são requisitos secundários. E aí ele faz algumas questões, algumas palavras a respeito. Ó. O requisito principal, manter o usuário, é responsável por toda a manutenção de cadastro do usuário. Ah, então isso que significa manter o usuário. Por isso a utilização do verbo manter. Faltou uma aspas ali. Dentro dessa funcionalidade macro, são incluídas as funcionalidades de cadastro de usuário, alteração de usuário e deleção de usuário. Vamos observar aqui um pouquinho mais. Agora vamos entrar mais. Manter o usuário, nós já chegamos à conclusão, é um requisito funcional. E os subrequisitos, ou filters, também seriam funcionais? Eu estou dizendo que você deve cadastrar o usuário. Você deve cadastrar o usuário. Não estou dizendo como. Alterar o usuário também, mesma coisa. E deletar o usuário, idem. Estou dizendo coisas que você deve fazer, mas não estou dizendo como fazer. Guardem isso, tá? Vamos seguir em frente aqui. Os requisitos funcionais, por definição, é uma característica ou necessidade que o sistema deve contemplar. Olha lá, deve. Ali embaixo está até escrito grande. Ou seja, um requisito funcional é tudo aquilo que o sistema deve fazer. Estou dizendo o que você deve fazer. Não estou dizendo como. Gravem isso. Um requisito não funcional, agora a gente está tratando do não funcional. Por sua vez, pode ser seguido como de qual maneira o sistema deve fazer. Ah, então quer dizer que, a grosso modo, o requisito funcional é o que eu devo fazer. E o requisito funcional é o como eu devo fazer aquilo? Isso mesmo. Parece muito vago e com pouco sentido, mas é muito simples. Na verdade é, só você observar isso. Eu digo o que você deve fazer, mas eu não digo como. Então, o requisito funcional é justamente o que você deve fazer. O requisito funcional é como você deve fazer isso. Muito bem. Uma forma bastante simples de entender o que é um requisito funcional é ter por base que todo requisito não funcional deve expressar uma premissa ou restrição do sistema. Isso é uma outra forma um pouco mais complexa, falando diretamente da parte de análise, tá? Vamos dar alguns clássicos e básicos exemplos de requisitos não funcionais que são comuns durante o levantamento de requisitos de um projeto de desenvolvimento. Preste atenção. O sistema deve ser multiplataforma. Essas frases, elas podem ser entendidas de maneira dúbia, tem que tomar cuidado. A frase inteira é um requisito não funcional. Mas, se eu omitir os sistemas operacionais, passa a ser um requisito funcional. O sistema deve ser multiplataforma, só que em seguida eu especifico Windows, Linux e macOS. A partir do momento que eu especifiquei, ele é não funcional. O desenvolvimento deve ser em linguagem C. Outra frase dúbia. O desenvolvimento deve ser em linguagem C. Eu estou especificando a linguagem de programação. Não é funcional. O programa deve funcionar offline. Mais uma frase dúbia. O programa deve funcionar offline. Acabei de especificar. Não funciona. O sistema deve respeitar o máximo de 160 segundos durante processamentos. Essa é complexa. Se eu tivesse dito que o sistema deve respeitar um tempo máximo durante processamentos,
Opa! O sistema deve respeitar um tempo máximo durante processamento, ou entre processamentos. Isso é não funcional. Ou é funcional? Eu omiti o tempo. Eu omiti o tempo. A partir do momento que eu omito o tempo, eu mudo a frase, ele se torna um requisito funcional. A partir do momento que eu especifico o tempo, ele é não funcional. Entenderam isso? Alguma dúvida? Isso é importante, viu, gente? Muito importante. Professor, existe forma de validar esse tempo? Até existe. Se você considerar... tem várias formas de linguagem de programação que você consegue validar esse tempo. No entanto, o que vem em questão aqui não é o tempo deve ser validado ou não. O que está sendo levado em consideração é a frase. É a ação a ser tomada. Entende? É classificar essa ação como funcional ou não funcional. É muito difícil pensar isso a partir do ponto de vista de programação, tá? Como programador. Porque como programador, você pensa no que você deve fazer. Então você está pensando no como fazer. Ali, ele tá falando do como você deve fazer. Mas reparou que uma simples mudança na frase muda todo o sentido, inclusive o sentido de qual tipo de frase se trata? Isso é importante demais da conta. Por quê? Quando você especifica, especialmente a galera que é de análise, quando você está especificando requisitos, você tem que pensar de forma dúbia, sempre. Primeira questão ali o sistema deve respeitar um tempo máximo durante processamentos. Isso é funcional. Aí vamos para o não funcional, que é o irmão dele. Este tempo a ser respeitado equivale a 160 segundos e deve ser realizado através do uso da tecnologia XYZ. Isso é não funcional. Entenderam? Não é se preocupar em como fazer, não. Mas sim o que deve ser feito. O que deve ser feito e o como fazer são coisas muito diferentes. Beleza? Mais alguma dúvida? Nenhuma? Vamos em frente, então. Os requisitos citados são não funcionais, certo? Pois eles indicam características de como ele irá executar determinadas ações. Já falamos e explicamos sobre isso. De forma simples, um requisito funcional é o que o sistema deve fazer. O que? Um requisito não funcional é o como o sistema deve fazer. Então, existe algo muito grande, muito diferenciado entre o que deve ser feito e o como deve ser feito. Eu quero que vocês considerem isso e gravem isso na cabeça de vocês, porque é algo muito importante para se conhecer, tá? Olha só, isso aqui é uma ficha de um requisito funcional, tá? Ela tem esses campos: identificador, nome, módulo, data de criação, autor, data de alteração, autor, versão, prioridade e descrição. Isso é uma ficha, tá, de um requisito funcional. Aqui, a explicação de cada um desses campos, tá? Então, identificador, sufixo seguido de um identificador único. O sufixo deve ser utilizado RF, requisito funcional. Sempre.
RF sempre, seguido de um identificador único, geralmente composto por 4 dígitos. Então, RF0001. Tá? O nome curto do RF, que possibilita entender bem o que o RF faz apenas pelo nome. O módulo ao qual pertence este RF: financeiro, contas a pagar, contas a receber, recursos humanos, frente de loja, serviços, garagem, essas coisas, certo? Data de criação e autor é a data quando foi criado o requisito funcional e quem foi que criou. Data da última alteração ao autor é cada vez que esse requisito é alterado, deve ser armazenada a data de última alteração. Então, nós temos uma sequência ali de datas, né? Vamos supor, um requisito foi alterado várias vezes. Sempre nós saberemos o que foi alterado, quando foi alterado e quem alterou. Tá? A versão, geralmente, eles usam algo simples como 1, 2, 1.1, 1.2, coisas assim, tá? Prioridade, se ele é essencial, importante ou desejável, e a descrição detalhada o mais possível, tá? Aqui, ó, a gente tem a especificação de um requisito funcional, como é feito, tá? A nível de sistema, como funciona mesmo, tá? Então, a gente tem lá o 0003, que é emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes conforme critérios pré-estabelecidos. Repara que eu estou falando uma coisa super genérica. É um requisito funcional, o nome dele. O módulo que pertence à cobrança, a data, foi feito por IPSDLs. A data da última alteração não tem, a versão 1, e a prioridade dele é essencial. E a descrição, uma redação que conta passo a passo do que tem que ser feito. Certo? Muito bem. Aqui a gente tem uma lista de requisitos funcionais, tá? Listados através de um sistema que considera aí manter pessoa física e manter pessoa jurídica. Dá uma olhada como é que funciona. Incluir, alterar, consultar e excluir pessoa física. Incluir, alterar, consultar e excluir pessoa jurídica. Certo? Muito bem. Dúvidas? Nenhuma? Beleza. Então vamos seguir em frente. Agora o versus, né? O requisito funcional versus o não funcional. Professor, qual é a importância de entender isso? Gente, do ponto de vista de desenvolvimento, é essencial que vocês entendam e compreendam como funciona. Por quê? Isso trata da documentação do sistema. Tá? Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma auditoria dentro de uma empresa, eles levam em consideração todos os fatores, o que, inclusive, um deles é a documentação. A documentação do sistema da empresa, ou dos sistemas da empresa. Tem que ser bem documentado, óbvio, tá? Por isso, os trabalhos de vocês em outras disciplinas comigo tem que ser muito bem documentados? Sim. Eu estou sendo chato nesse ponto exatamente por isso, tá? Vamos lá, uma comparação. O que não é um requisito não funcional? Ó, requisito não funcional. O que não é isso é funcional, certo? Ó, pelo fato da distinção entre requisitos funcionais e não funcionais parecer subjetiva, mas a gente já enxergou formas de diferenciar, né? É comum encontrar documentos de levantamento de requisitos de software onde o analista indicou como requisito não funcional uma condição não mensurável ou não verificável. Então, mais uma pista. Requisito funcional, tá? É aquilo que não é mensurável, é aquilo que não é verificável, tá? Deve tomar muito cuidado ao descrever requisitos não funcionais. Lembre-se que um requisito não funcional deve ser sempre verificável, é o inverso. Então, funcional é não verificável, é não mensurável, não tem como medir.
Por exemplo, a questão do tempo, não deve nem aparecer. Ah, deve haver um tempo, tal, mas não deve dizer quanto é esse tempo. Porque a partir do momento que ele diz quanto é o tempo, ele está mensurando. E coisas mensuráveis são não funcionais. Caso contrário, ele não pode ser interpretado como tal. Certo? A gente já entendeu isso, né? Por exemplo, não são requisitos não funcionais. O sistema deve ser rápido. É funcional. Não deve corromper dados. É funcional. O programa deve ser seguro. É funcional. Esses 3 requisitos acima não podem ser considerados como requisitos não funcionais. Entendemos isso já. O motivo é o simples fato de que nenhum deles é passível de verificação. Não tem como verificar se o sistema é seguro. Não tem. Ah, professor, eu tenho formas de fazer isso. Ah, você tem formas de fazer isso. Quer dizer que você sabe como fazer isso. Eu não disse o como. Eu disse que você deve fazer isso, mas eu não te disse como. Entendeu? O sistema não deve corromper dados. Não tem como verificar isso. Quais são as formas? Como eu poderia verificar a corrupção de dados? Ah, professor, tem o sistema de auditoria. Legal. Então você está especificando. Se você está especificando, o que está acontecendo? Você está transcrevendo um requisito não funcional. O sistema deve ser rápido. Aí você pode falar, ah, mas meu sistema é rápido aqui na medição, aqui, eu fiz aqui a taxa de transferência dele aqui. Não. Não foi isso que eu falei. Mais uma vez, você está transcrevendo um requisito não funcional. Aqueles ali são funcionais. É o que deve ser feito, não o como deve ser feito. Entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Tipo, você fala o nome da ferramenta e muda de figura o texto, né? Percebeu a diferença, Igor? A partir do momento que você cita a ferramenta, deixou de ser funcional. Não é funcional. Por quê? Funcional não cita a ferramenta. Funcional não cita a linguagem de programação. Funcional não diz como fazer. Funcional diz que deve ser feito, mas não como. Legal? Todo mundo está enxergando isso? Todo mundo já entendeu essa parte? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer discutir mais alguma coisa? A gente vai socar o pé na jaca com isso aí, viu, gente? Beleza? Posso ir em frente? Vamos lá, então. Alguns questionamentos que podem esclarecer isso, caso tenha sobrado alguma dúvida. Ó, o que significa ser rápido? Se você responde o que é ser rápido, você tem que dizer o como. Então quer dizer que eu poderia, professor, fazer diferente? Eu poderia, por exemplo, fazer perguntas aqui? Poderia. Se você faz perguntas e as respostas estão no texto, você tem um requisito não funcional. Certo? Você tem um requisito não funcional. Então você tem um problema. Então, é uma técnica muito simples. Observa só, ó, são perguntas que são feitas para aquele texto. Ó. O que define se um sistema é seguro? Se você explicar, você está explicando o não funcional. Entenderam? O que permite, então, que os dados sejam corrompidos ou perdidos? Se você explicar, você está falando do não funcional. Certo? É uma técnica muito simples, mas bastante interessante de averiguar esse tipo de coisa, tá, gente? Faça perguntas. Se a sua pergunta
a resposta aparecer no texto não é funcional. É não funcional. Por quê? A sua pergunta não pode ser respondida pela afirmação. Certo? A sua pergunta não pode ser respondida pela afirmação. Não pode. Se ela for respondida pela afirmação, trata-se de um requisito não funcional. Certo? Muito bem. Vamos em frente? Mais algumas técnicas aqui, algumas coisas que eles explicam. É importante. Nossa, professor, você está dando tanta ênfase nisso. Gente, é porque se vocês soubessem a quantidade de pessoas que erram isso até hoje, nossa, vocês não têm ideia. E isso não é nada novo não, viu, gente? Isso tem no mínimo 30 anos. Daí para mais. É quase aí... Chega perto da minha idade, agora. Eu tenho 46. Tá? Então vamos lá. Para não errar nunca na hora de categorizar um requisito como funcional ou não funcional, a gente já aprendeu algumas técnicas. Ele vai passar mais algumas. Ó. Basta responder a duas perguntas simples. O objeto da característica é sobre o que o sistema fará ou então como o sistema fará. Se for o que, funcional. Se for como, não funcional. Posso verificar se esse requisito não funcional está sendo atendido ou respeitado? Ó, se você puder verificar um requisito não funcional está sendo atendido, quer dizer, a resposta está no corpo do texto dele, tá certo. Ele é não funcional. Caso contrário, ele é não funcional. Se ele não se explica. Entende? São várias técnicas, mas todas elas são bastante interessantes, tá? Aqui, a gente inicia um bate-papo a respeito justamente desse assunto, tá, gente? A gente tem aí um meme muito antigo, isso aqui, nossa, é do tempo que eu fiz faculdade, tá? Então, vamos analisar aqui o que está falando cada um deles aqui. Ele fala lá, ó, como o primeiro quadro lá em cima, aqui, ó, esse, como o cliente explicou. Eu quero um balanço com 3 tábuas. Ou melhor, eu quero um balanço. Com 3 tábuas é não funcional, né? Eu quero um balanço. Ah, você quer um balanço. É. Então tá. Como que o líder de projeto entendeu? Ele quer um balanço. E é um balanço. Como o analista projetou? Um balanço. Como o programador construiu? Ele entendeu aquilo que foi repassado para ele. Como o consultor de negócios descreveu? Dá uma olhada lá. Um céu lindo, você sentado em uma poltrona, balançando na árvore. Aqui embaixo. Como o projeto foi documentado? Não tem documento nenhum. Que funcionalidades foram instaladas? Nenhuma. Foi removida alguma coisa. Como o cliente foi cobrado? Como se fosse uma montanha russa. É uma montanha de dinheiro que foi cobrado do cara. Como o projeto foi mantido? A questão de manutenção, evolução, tudo mais. Cortar a árvore. Resolve o problema, corta a árvore. E o que o cliente realmente queria? Um balanço na árvore. Percebe? Gente, a gente olhando isso aqui, fala, não, isso é cartoon, professor. Não tem nada a ver, tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver por quê? Porque é exatamente assim que acontece. Em muitas empresas até hoje é justamente essa a forma de repasse de informação. Como a informação começou aqui e como ela chegou aqui. Olha só. Aqui é o começo dela.
Olha onde chegou. Tem um outro exemplo muito bom quando se trata disso. É uma dinâmica que a gente faz em sala. Mas não é dar para fazer, eu vou contar para vocês. A dinâmica é assim. Por exemplo, eu chamo o Vitor no canto da sala e eu conto uma coisa no ouvido do Vitor. Uma notícia, alguma coisa, e ele tem que passar isso para frente. Aí, começa o Vitor passando para o Paulo. Beleza. O Vitor conta para o Paulo, passa para frente. Mas cada vez que for contando, aquela informação vai sendo alterada. Cada vez que alguém vai e conta alguma coisa, isso é natural do ser humano. Algum detalhe deixou de ser. E a história não é pequena, é uma história grande, tá? Algum detalhe escapou. Eu participei de uma dinâmica assim, que no começo, lá quando começou, era uma historinha de um. Era uma historinha de. Deixa eu lembrar certinho, peraí. Era um construtor que tinha como missão fazer um celeiro para. Que nesse celeiro ele ia guardar feno e ração para 10 vacas, 5 cavalos, 2 porcos e 8 galinhas. Gente, essa era a historinha. Tá vendo? Ela é cheia de detalhes, ó. A historinha chegou no final, que é... No final, ele passou por 10 pessoas. No final, a pessoa do final falou assim, que era um construtor de silo que teria que armazenar uma produção de soja para servir de ração para uma fábrica para servir para uma fábrica de ração que ia produzir ração para gado, porco, galinha e cavalo. Poxa, mas não era isso, né? A situação era outra, completamente diferente. Mas veja só, não há uma documentação. A informação está sendo passada de boca. Então a informação naturalmente se perde. Isso é interessante porque isso remete a uma outra coisa bastante interessante também, que a gente pode falar a respeito da própria passagem de conhecimento da espécie humana. Certo? Acredito que todos vocês já passaram por isso. Aquela fase quando você é pequeno, você está na casa da sua avó e ela começa a te contar histórias. Pois é. Agora vamos remeter o seguinte, lá no começo. Vamos colocar aí uns 250 mil anos atrás. Bastante tempo. Então vamos voltar lá atrás e vamos pensar o seguinte. Não tinha escrita. E as informações eram passadas de boca em boca. As histórias eram contadas de boca em boca. Diz um estudo que praticamente 90% do conhecimento humano, desde a origem até a invenção, né, desde os primórdios da espécie humana até a invenção da escrita, 90% do conhecimento adquirido se perdeu. Por quê? Porque era transmitido de boca em boca e as pessoas esquecem as coisas, esquecem detalhes, esquecem números, datas, quantidades, receitas, etc, etc. Então, isso é importante para a gente entender justamente a dificuldade que nós temos de avaliar a passagem de informação.
A espécie humana, ela não foi feita para transmitir informação de geração para geração. Não. Foi feita para isso. Para isso, nós inventamos a escrita. Certo? Os primeiros desenhos que foram feitos em paredes há, sabe Deus quando? 20 mil, 30 mil, 40 mil anos atrás. E aí eu gostaria que vocês pensassem, vamos fazer um exercício, vamos pensar o seguinte: quantas coisas já foram contadas para vocês? Quantas histórias, quantos detalhes já foram repassados para vocês e vocês já esqueceram? Se vocês fossem contar uma história hoje que vocês ouviram quando criança, será que vocês contariam com o mesmo nível de detalhamento? Com o mesmo requinte de informação que foi repassada para vocês? Meus caros, a resposta para isso é não. Vocês não fariam. Porque o ser humano, ele naturalmente, a memória, ela degrada, ela se perde. Por isso a nossa necessidade tamanha de desenvolvimento de ferramentas para armazenar informação. Os nossos bancos de dados de informação hoje, né? Olha o quanto a nossa tecnologia avançou. Hoje, esse celular que eu estou falando com vocês aqui, ele armazena dezenas de contatos, minha agenda de compromissos, os horários da universidade. Por ele eu consigo acessar as aulas que eu dei para vocês lá que estão armazenadas no Google Drive. Eu consigo acessar as nossas aulas no YouTube. Igual como essa aula está sendo gravada. Agora vamos imaginar se a gente... Vamos fazer um exercício de imaginação e vamos pensar se a gente não tivesse nada disso. Como seria a passagem de conhecimento entre uma geração e outra? O quanto se perderia da experimentação, da experiência, da vivência da pessoa? Isso está intimamente ligado, meus caros, à questão do levantamento do requisito. Porque a informação se perde. Nós esquecemos. Se nós não documentarmos o sistema, como ele foi criado, como ele deve se comportar, como é que nós iremos explicar isso para alguém que chega na empresa hoje? Resposta: não vamos. Não vamos e as pessoas não vão conseguir entender, nós não vamos conseguir passar as nossas informações. E acaba acontecendo da pessoa levar o dobro ou triplo, às vezes bem mais de tempo, para se adaptar a uma realidade. Ter acesso a informações, saber como desempenhar bem o trabalho dela. Isso é a típica situação de empresa, quando entra um funcionário novo e na hora do treinamento, o funcionário é colocado assim na mesa e vem um analista mais antigo, né, responsável pelo treinamento, e fala: ó, o sistema é esse aí, abre e começa a usar. Não, mas eu não sei usar. Eu não conheço as telas, não sei como funciona, quais são as funcionalidades, o que ele produz, quais são as entradas de dados, quais são as saídas, tal. Cadê a documentação do sistema? Não tem. Quanto tempo esse funcionário vai... E quantos erros ele vai cometer? Até ele começar a acertar. Por quê? A experiência a gente ganha errando. A gente erra. Ah, errei, tá? Então não é assim que faz. Aí a gente vai e faz de novo, só que faz certo. Todo mundo conhece a história do Thomas Edison e a invenção da lâmpada? Quantas vezes Edison tentou antes de conseguir uma lâmpada que funcionasse? Se alguém tiver com curiosidade, ó, eu vou jogar lá no Pai dos Burros. Só para confirmar, para não falar que eu estou falando besteira, tá? Thomas Edison. Lâmpada. Ó. Vamos ver? A da lâmpada. Vamos ver da lâmpada. Invenções aqui. Nossa, esse cara inventou muita coisa. Meu Deus do céu. Nossa, tem tanta informação aqui dele, mas
Deixa eu achar. Pera aí. Vamos procurando aí, gente. Quem achar, fala. Aqui. Eu já achei. Olha lá. Em 1879, depois de realizar 1.200 experiências, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Antes dele, vários cientistas tentaram o mesmo invento, mas o problema todo estava em encontrar um filamento que chegasse a brilhar, mas não queimasse com a passagem de eletricidade. Quer dizer, 1.200 experiências. E pasmem, tá? Todas elas documentadas. Todas as experiências dele foram documentadas. Ele teve 1.200 erros antes de um acerto. E tem gente que desiste logo de cara, né? Pois é. Vou arrumar uma biografia do Edison para as pessoas entenderem algumas coisas, né? Beleza? Vamos em frente? Vamos seguir? Técnicas de levantamento. Quais são as técnicas empregadas, então, professor, para fazer levantamento de requisitos? Quais são as práticas que nós podemos realizar para obter essas informações? Vamos dar uma olhada? A prática da observação. A pessoa vai lá no setor e fica olhando para ver o que acontece. Ela tem duas divisões distintas. Etnografia, efetua a análise e observação dos componentes sociais das tarefas desempenhadas. Então, em outras palavras, a pessoa vai ao setor e fica observando como as outras trabalham, para aprender com o trabalho delas. E a observação propriamente dita, visita in loco, com a intenção de entender os processos operacionais envolvidos, tá? Então, as duas tratam da observação, certo? Vamos ver aqui. Outra técnica é a conversação. Entrevistas, momento em que o grupo de desenvolvimento pode ficar frente a frente com a parte interessada para esclarecimento das dúvidas. Quer dizer, a equipe vai entrevistar as pessoas envolvidas no projeto, aqueles que operam o sistema, aqueles que vão trabalhar com o sistema, para saber o que eles esperam, o que está acontecendo de errado, qual a necessidade, conhecer as pessoas, né? Workshop. Reunião estruturada, utilizada para as partes definirem o conjunto de requisitos importantes para o desenvolvimento. Interessante. Questionário. Pode ser utilizado o modelo físico ou computacional com uma série de perguntas elaboradas pelos membros da equipe de desenvolvimento. Na verdade, o questionário atualmente é a versão mais utilizada desse tipo de mecanismo, né? A maioria das empresas hoje de desenvolvimento trabalham com questionários, né? Porque eles consideram mais informal, a pessoa fica mais à vontade para responder. E nós temos vários exemplos disso, né? Por exemplo, quem usa o iFood sabe que no final tem uma avaliação para ser respondida a respeito do pedido, né? E é muito interessante esse feedback para eles. Muito importante, inclusive, tá? A metodologia analítica é o reuso de requisitos, ou reusabilidade, né? Quando o objetivo é adicionar uma funcionalidade em um sistema já em funcionamento. Utilizam-se requisitos levantados anteriormente. Então, é algo que vai ser adicionado a um sistema já em produção. Desculpe, gente. Mas esse requisito propriamente dito já não é algo que já existe? Ou não tem algo parecido no sistema? Se for uma funcionalidade completamente nova, legal, interessante. E, nesse caso, talvez o reuso de requisitos não seja necessário. Agora, quando se trata de algo que o sistema já faz parecido, né, como, por exemplo, os sistemas que enviam notas fiscais eletrônicas hoje são preparados para trabalhar com XML. Mas você pode criar um novo requisito no qual o sistema vai trabalhar no envio, mas dessa vez através de JSON. O requisito funcional é o mesmo. Envio de arquivo.
o requisito não funcional, então vou produzir outro. Eu já tenho um de XML, agora eu vou produzir um de JSON. Entenderam? Vamos em frente. Metodologia sintética. Olha lá. É dividido em dois, tá? Prototipação é feito um desenvolvimento provisório, mesmo que incompleto, que permite que o stakeholder visualize as suas necessidades e possa descrevê-las melhor. E storyboards, que são famosos, tá? Os famosos storyboards, são historinhas, né? Descreve uma sequência de atividades desenvolvidas a fim de se especificar os processos, permitindo, assim, um aprofundamento no problema específico. Em outras palavras, você vai contar uma história. E tem muita gente que usa. As duas são uma das mais utilizadas, tá? Prototipação e storyboard são muito utilizados hoje em dia. Tá bom? E agora a gente vai para o estudo de caso. Gente, até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação para fazer? Falar alguma coisa? Enquanto isso, eu molho o bico. Uma curiosidade, esclarecimento. O meu copo é do Miami Heat, mas eu não sou torcedor do Heat, tá? Eu sou torcedor do Lakers. É que o meu copo do Lakers tá com meu filho, que também é do Lakers. Pai, né? Beleza, gente? Então vamos lá para o estudo de caso? Vamos dar uma olhada como é que funciona esse cara? Vamos exercitar um pouquinho a imaginação. Vamos lá? Uma empresa responsável por gerenciar locação de veículos possui um software para gerenciamento dos aluguéis, seguros e reservas. Porém, para a segurança dos veículos, foi instalado um rastreador de localização guiado por GPS. A sua equipe foi designada para desenvolver o software para monitoramento dos veículos. Inicialmente é necessário fazer o levantamento de requisitos. Vamos considerar algumas técnicas para avaliar esse caso. Então vamos olhar com calma. Qual o nosso objeto de estudo? Uma empresa responsável por gerenciar locação de veículos. Uma locadora. Tá? Muito bem. Para melhorar a segurança, essa locadora instalou um rastreador de localização guiado por GPS em cada um dos veículos da locadora. Muito bem. A nossa missão é qual? Desenvolver o sistema para o monitoramento de veículos. Mas para isso, a gente tem que entender o que o negócio deles faz. Bom, quais seriam as técnicas que nós poderíamos utilizar? Vamos ver se todo mundo conseguiu compreender a respeito de técnica. Quem pode me citar uma técnica que seria interessante para aplicar nesse caso? E aí, gente, vou ter que escolher vítimas? Então, vamos lá. Vamos escolher algumas vítimas aí. Igor Teixeira. Oi. Diz para mim uma técnica que a gente podia usar para avaliar isso aí. Peraí, só deixa eu terminar de ler rapidão, professor. Pois não, fica à vontade. Façam o mesmo, tá? Leiam com calma isso aí, porque eu vou perguntar. As técnicas que você falou, foi as últimas que você citou, professor? Que foi prototipação, essas coisas aí? Isso. Na sua opinião, qual delas seria interessante, na sua experiência, na sua vivência, qual delas seria interessante para a gente
fazer o levantamento de requisitos aqui. Cita uma delas. Deixa eu ver. Deixa eu pensar rapidão, professor. Deixa, enquanto isso eu vou perguntar para outro, mas eu vou perguntar para você de novo. Everton, Sim. fala para mim, me diz uma técnica que a gente podia usar para fazer isso aqui. A conversação para saber qual tipo de veículo, quais dados eles vão querer guardar, esse tipo de coisa. Legal, muito bom. Beleza, Everton. Anderson, me dá outro exemplo aí. Bom, eu acho que um daqueles mais utilizados na Storyboard, eu até utilizo isso no... É utilizado, não é eu não. Mas é utilizado bastante lá na SGI. Então, eu meio que tenho um conhecimento melhor dele. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom. Micael, dá um exemplo aí. Professor, eu não entendi a pergunta, perdão. Eu gostaria que você me desse um exemplo de uma das técnicas para fazer levantamento de requisitos desse estudo de caso que está na tela. Eu acredito que, com a metodologia Scrum, professor, a gente poderia definir bem os papéis e ter diversas conversas com o cliente para a gente fazer o levantamento da documentação, né? Através da documentação, a gente poderia estar passando para os desenvolvedores estarem conseguindo aplicar da melhor forma, né? Escapou pela tangente, hein, Micael? Tá bom, Micael. Eu vou aceitar. Fala, Igor. Ô, professor, a gente poderia também usar prototipação aí para mostrar como que seria um pouco disso na prática. Entendi. Interessante. Wesley, dá um exemplo aí. Qual técnica você usaria para levantar requisito aí? Então, professor, eu usaria a entrevista, né? E os questionários, fazendo perguntas para analisar os requisitos que o cliente quer. Tanto os funcionais e os não funcionais. Bom, Wesley, muito bom. Muito bem, viu, cara? Tô gostando de ver. É isso aí, gente. Vamos dar uma olhada quais são algumas das técnicas que a gente poderia utilizar. Aqui eu estou trazendo duas, tá? Todas as que vocês citaram são válidas. Mas o Anderson citou uma, inclusive, que o próprio texto traz aqui como exemplo, tá? Que é storyboard. Vamos contar uma historinha, tá? E o que é storyboard? Storyboards são uma forma prática e eficiente de desenhar, comunicar e discutir como um produto de software pode ser realizado ou modificado. Todas as pessoas, independente de sua área de atuação, podem visualizar e sugerir mudanças, enquanto ainda é simples e barato realizá-las. Os storyboards podem, inclusive, ajudar na homologação e teste de forma automatizada antes da entrega. É literalmente isso, contar uma história, tá? No exemplo desse estudo de caso, dá uma olhada aqui, ó. Olha um storyboard para o problema da locadora, ó. Primeiro, né, começa com a historinha. O cliente solicita o carro. Em seguida, o operador localiza o carro mais próximo do solicitante. Vamos pensar que nós estamos em uma grande rede de locadoras, né, em vários locais do Brasil, e o nosso cliente está pedindo um veículo, vamos supor, em Aquidauana. Mas nós já não temos lojas em Aquidauana. Nós temos lojas em Campo Grande. Então, beleza. O número do cartão de crédito e demais informações pessoais são solicitadas. Então, para alocar o veículo, é necessário cartão de crédito e demais informações cadastrais para poder fazer isso. Muito bem. A sequência alfanumérica é enviada por e-mail do cliente, ser digitado no painel. É necessário para abrir e ligar o veículo. Nós não estamos falando de veículos baratos, né? Para você digitar código no painel, nós estamos falando de um carro meio caro. Tá?
O cliente utiliza o veículo sem limite de quilometragem. Rode o quanto quiser. Ao terminar de utilizar o carro, pode-se deixar estacionado em qualquer lugar no território nacional. Quer dizer, pode entregar em qualquer uma das agências que a locadora tem no país. E ao se digitar no painel de desbloqueio a opção encerrar aluguel, o veículo fica disponível para aluguel novamente. Muito bem. Reparou que está em formato de história? Ele está contando uma historinha para nós de como seria a locação desde a solicitação do cliente até a entrega e nova locação. Perceberam? É uma história. Eu estou contando uma história. Mas essa história, ela é recheada de informações. E, mais importante, são informações que são cruciais para o desenvolvimento da ferramenta. Por exemplo, o operador localiza o carro mais próximo do solicitante. Como? Através do GPS. Certo? A gente sabe, o cara informa a localização dele, onde ele está, o endereço em que ele se encontra, e a partir daquilo, a gente busca, através de software de georreferenciamento, né, ou geolocalização, qual é a locadora mais próxima dele. Beleza. Olha outra coisa importante. Número de cartão de crédito e demais informações pessoais. Quer dizer, você está criando o cadastro do cara. Muito importante. Cadastramento do cliente. Outra coisa. O envio de uma sequência alfanumérica para o e-mail. Nosso software tem que ter esse recurso. A criação de um token, tá? Para envio e posterior uso do cliente no painel do veículo. Então, quer dizer, olha só, além de enviar, o carro tem que ter um recurso para acessar o nosso serviço e, consequentemente, validar aquele token. E aquele token vai identificar quem é o cara, onde o carro está, a quilometragem do carro, etc. Uma série de informações. Então, só dessa frase aí, já dá para tirar um monte de coisa. O cliente utiliza o veículo sem limite de quilometragem. Quer dizer, o nosso software não vai monitorar a quilometragem do veículo. Não. Mas nós sabemos a quilometragem do veículo. A gente só não monitora. Ao terminar de utilizar o carro, pode-se deixar estacionado em qualquer lugar do território nacional. Mais uma vez, o software de geolocalização permitindo que nós possamos destinar um veículo que não é, que em teoria, né, não é da agência, por exemplo, de Blumenau, é da agência de Campo Grande, mas ele pode entregar lá o veículo, ele pode entregar lá o carro. Olha que legal, né? E ao se digitar no painel desbloqueio a opção encerrar aluguel, o veículo fica disponível para alugar novamente. Quer dizer, mais uma vez o nosso serviço de comunicação, o carro se comunica com o serviço, passando o token, né? Desbloqueando a opção para encerrar o aluguel. Encerra-se o processo todo. E o encerramento desse processo significa o aceite de entrega do veículo. Quer dizer que o veículo está em condições de ser alugado novamente. Olha a quantidade de informações que nós obtemos em uma historinha. Olha que legal. Professor, um exemplo de software que faz isso é o Balsamiq Mockups. Isso. A gente tem outro exemplo muito bom de software que faz a mesma coisa, no modelo de software da... Eu estou tentando lembrar a empresa. É uma locadora de veículos lá nos Estados Unidos. Você pode locar o veículo pela internet. Por exemplo, nós estamos viajando para os Estados Unidos. E a gente pode locar o veículo e o veículo é entregue para a gente no aeroporto assim que a gente chega no aeroporto. Em qualquer aeroporto do território americano. Recentemente, essa mesma empresa agora tem na Europa e no Sudoeste Asiático, se eu não estou errado, tem na Tailândia
tem na Coreia e tem no Japão, tá? É uma empresa associada ao pessoal do... Oh, meu Deus. Eu tenho um colega que trabalha para essa empresa. Como é que é o nome dessa empresa? Meu Deus, fugiu da cabeça agora. Fugiu da cabeça. Depois eu vou lembrar e vou passar para vocês. Mas é muito interessante. É um software muito legal, tá? Ele dá a sua localização pelo seu celular. Ele pede a localização do celular, né? Inclusive, se você já estiver embarcando na aeronave, o software, a empresa tem parceria com algumas empresas de aviação. Olha que legal. E essas parcerias permitem, por exemplo, que se você chegar de madrugada, a empresa disponibiliza o carro para você, com um carro com motorista, para te levar até o hotel, porque eles acreditam que você vai chegar cansado. Então, eles te levam até o hotel, beleza, te deixam no hotel, e entregam o carro para você no hotel no outro dia. Olha que legal. É muito interessante, gente. Tem muitos bons exemplos aí espalhados no mundo desse tipo de coisa. Mas é interessante que a gente entenda que uma historinha dessas gera esse tanto de informação disponível. Compreende? Outra técnica bastante interessante e bastante comum de ser utilizada também, tá? É o brainstorm. O brainstorm é uma técnica já um pouco... vamos dizer assim, que ela é contraditória. Tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Para muita gente, brainstorm é bagunça. Na minha concepção, não. Na minha concepção, não. Tá? O que é um brainstorm? É uma técnica utilizada para propor soluções a um problema específico. Consiste em uma reunião, também chamada de tempestade de ideias. Eu já conheço essa reunião com vários nomes diferentes. Um deles que é palpites no toró, tá? Tem vários nomes, mas a finalidade da ideia é a mesma, tá? Não, é sério. Palpites no toró, e tem mais um lá que eu esqueci o nome agora. No qual os participantes devem ter liberdade de expor suas sugestões e debater as contribuições dos colegas. Então, quer dizer, na verdade, é uma grande reunião, né, de pessoas com uma finalidade específica. São pessoas de áreas distintas, tá? Mas que têm um expertise, a área de atuação delas pode agregar muito ao desenvolvimento do software. Esse é um recurso muito interessante que o gerente de projetos pode fazer hoje, tá? Vamos lá, falar um pouco mais sobre ele. Seu conceito foi originalmente proposto pelo norte-americano Alex Fickney Osborne, que em 1939 criou a técnica, mas só publicou em 1953, quer dizer, faz 80 anos pelo menos, né? Quase 80 anos. Ao perceber que seus funcionários eram muito ruins em criar campanhas de propaganda criativas para seus clientes. Assim, ele começou a usar sessões em grupo para coletar lista de ideias, sugeridas espontaneamente pelos participantes. Quando o brainstorm se torna um hábito, fica mais fácil para os colaboradores e para os próprios líderes antecipar tendências de mercado e atacar os problemas usando a colaboração e a criatividade. Certo? Então, o que nós temos? Nós temos uma situação, uma reunião, onde as pessoas com uma expertise interessante para o projeto vão propor ideias a respeito de etapas. Propõe situações, propõe problemas, soluções para esses problemas, e ali se discute muita coisa. Mas o grande apanhado interessante do brainstorm é que essa conjunção de ideias, se o gerente de projeto for uma pessoa experimentada, inteligente, ela vai conseguir dar coesão a essas ideias e dar forma a essas ideias, colocando-as como um documento, preparando-as como um documento, tá? O qual, uma vez bem trabalhado e preparado, dá origem à documentação do projeto. Tá? Olha só, para dar certo, é preciso seguir alguns princípios fundamentais. Então, não é só botar um monte de gente dentro da sala e sair falando.
Primeiro, foco na quantidade. Quanto mais ideias, melhor. O brainstorm aceita que é possível encontrar qualidade dentro da quantidade. Então, nenhuma ideia é descartada. Todas são válidas. Certo? Evitar a crítica. Ideias não devem ser criticadas durante a sessão de brainstorm. Ah, não gostei, essa ideia é xoxa. Isso é proibido, não pode ser feito. Como o objetivo é focar na quantidade e estimular todos os integrantes a participar, nenhum julgamento é feito sobre as ideias propostas. Apreciar ideias fora do comum. Tudo aquilo que é diferente é interessante. Como o objetivo é coletar o maior número de ideias e identificar novas abordagens da solução dos problemas, ideias que fogem dos conceitos conhecidos ou esperados são bem-vindas. Então, toda coisa inovadora, toda ideia inovadora, toda possibilidade diferente de execução de determinado trabalho é sempre muito bem-vindo e é muito interessante. Tá? Combinar e melhorar ideias. Esse é o ponto importante, é um ponto importante do brainstorm, por entender que é possível criar ideias inteiramente novas por associação. Isto é, combinações de ideias já propostas. Colocar as ideias em ação. É inegável que o brainstorm é um momento de reflexão, interação e descobrimento, que deve se tornar um hábito nas empresas. Mas é importante que as visões e ideias levantadas sejam transformadas em qualidade, em realidade, e ela se torna uma perda de tempo. Então, olha lá. Vamos retomar, presta atenção. É importante que as visões e ideias levantadas sejam transformadas em realidade, ou elas se tornam uma perda de tempo. Então, as ideias devem ser concatenadas, devem ser preparadas, organizadas, todas devem ser valorizadas, tá? E, se possível, colocá-las em ação. Ah, mas tem como? Tem, lógico que tem como. Tem como, claro. Na forma de documento. Você consegue organizar as ideias, as pessoas que estão fornecendo essas ideias estão vendo, tá ganhando forma a minha ideia ali, ó. Interessante. Eu estou pensando em outra coisa aqui também, ó. Dá para fazer mais isso aqui também. Você incentiva as pessoas a participar. Tá? Evolução dos resultados. O líder precisa mostrar para a sua equipe como os projetos realizados com base no brainstorm estão evoluindo. Essa prática é fundamental para motivá-la ainda mais na busca por melhores ideias. Então, no caso do estudo, nesse estudo de caso que a gente está vendo, nós formaríamos uma equipe multidisciplinar, mas que tivessem todos uma expertise voltados ao projeto que estamos lidando. E essas pessoas, elas adicionariam a sua experiência, o seu conhecimento na forma de ideias, para que a gente pudesse desenvolver o nosso projeto da melhor forma possível. Certo? Muito bem. Então, é diferente do storyboard, onde você pede para o usuário contar uma história, eles formulam uma história. Não. Nesse caso do brainstorm, nós vamos nos reunir em uma sala e vamos começar a discutir em torno do assunto, propondo ideias para a criação do projeto. Tá? É algo muito diferente, mas extremamente relevante. Tá bom? Muito bem. Dúvidas até aqui, gente? Alguém tem alguma ideia? Quer fazer alguma colocação? Quer falar mais alguma coisa? O momento é agora. Estamos próximos do encerramento da aula. Não? Muito bem. Então, vamos para o encerramento. A Chloe, e a Chloe sempre é portadora de más notícias. Uma pena, tão bonitinho, né? Vamos lá? Vamos assistir o vídeo abaixo, que é pré-condição para o relatório de aula. Então, gente, o relatório dessa aula, ele vai ser embasado nesse vídeo aqui, ó. Vocês têm que assistir esse vídeo. Eu vou pegar um endereço, ó, já estou fazendo isso agora, tá? Ó. Só um minutinho. Eu vou pegar o endereço aqui, vou copiar o link
E vou colocar vocês lá no grupo, lá no Google Drive. Lá no WhatsApp, tá? Beleza. Tá lá. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui nesse. Deixa eu compartilhar para vocês de novo a tela, porque eu acho que ele perdeu o compartilhamento, né? Aqui. Muito bem. Providencie isso aí. Vamos lá? Fala com o Igor para adicionar ele, tá? Tem mais alguém para adicionar aí? Os líderes, por favor, adicionem. Então, vamos lá. O que é esse vídeo, tá, gente? O título do vídeo é o que é levantamento de requisitos, tópicos de engenharia de software. Ele é um vídeo da Boson Treinamentos, voltado especificamente para o assunto da nossa aula de hoje. Então, vocês vão assistir este vídeo, vão somar esforços, tá? Com o vídeo, com tudo que foi discutido do vídeo, tá? Deixa eu fazer aqui só uma modificação aqui, e eu já vou colocar lá para vocês, tá? Muito bem. Tá pronto. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Baseado nas experiências dessa aula, o que vocês vão fazer? Assistir ao vídeo mencionado. O link está aí para vocês. E somar com o assunto discutido em aula. Então, vocês vão assistir o vídeo, mais o que a gente discutiu aqui em sala de aula, e falando em seu relatório sobre requisitos e sua importância. Então, vocês vão detalhar a importância dos requisitos, vocês vão detalhar, deixa eu colocar aqui, para não deixar passar, né? Vou colocar aqui, requisitos, vírgula, sua importância, principais técnicas utilizadas, tá bom, só isso, tá? Tá, esse aqui já dá um relatório legal pra gente. Então, tá aqui. Então, vocês vão assistir o vídeo, vão somar com tudo que a gente discutiu hoje, tá? E vão comentar no relatório de vocês a respeito sobre requisitos, sua importância e as principais técnicas utilizadas. Foram citadas no vídeo, ele cita mais algumas, tá? Ele especifica, fala sobre elas, tá bom? Só um minutinho, gente, por favor. Tá, beleza, vamos lá, gente? Então, prepara o relatório, tá? O assunto do relatório é esse aqui, GPS Atividade 2020-09-18. Data de entrega dia 20 de setembro, dia 20/9, até às 11h59 da noite, 48 horas, tá bom? Alguma dúvida sobre o relatório, gente? Nenhuma? Então, beleza, gente. Temos o relatório de hoje. Vamos ao encerramento. Está aqui meu e-mail para todo mundo, tá? Todo mundo já tem, mas quer avisar. Em nome da Uniderp e Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço a todos que continuem se cuidando, tomando todos os cuidados dessa pandemia, tá? E vou aguardar o relatório de vocês. Então, até a próxima aula. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui!